Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, internautas, telespectadoras e telespectadores. Um forte abraço para você. Eu sou Canindé de França. Nós estamos iniciando o podcast do Potiguar Notícia desta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Nós queremos aqui abraçar todas as internautas, os telespectadores, a todas e a todos que estão conosco nessa interação permanente e continuada com o Potiguar Notícia através do seu canal de comunicação e através de suas redes sociais. Nós queremos aqui abraçar os internautas do município de Parnamirim, do estado do Rio Grande do Norte, a todos os internautas do Brasil e também do mundo que nos acompanham através da rede mundial de computadores. A você, telespectador, e a você, telespectadora, as nossas homenagens, o nosso agradecimento pela sua presença, pela sua interação e, sobretudo, pela sua presença contínua conosco aqui no Potiguar Notícia e no podcast da segunda-feira. Nós vamos aqui hoje, nós pautamos uma entrevista com o Dr. Raimundo Filho, com o advogado, mas o Dr. Raimundo teve problemas de agenda de última hora, que é um advogado eleitoralista, um especialista em direito eleitoral, mas na próxima segunda-feira nós estaremos aqui com o Dr. Raimundo Filho, que vamos analisar as questões relacionadas à judicialização do processo eleitoral. E hoje nós vamos aqui adiantar alguns números que foram fornecidos, que estão publicados oficialmente no site do Tribunal Superior Eleitoral do TSE e também dos TREs em todo o Brasil. Então nós vamos aqui conversar, nós vamos aqui trazer algumas reflexões e nós vamos aguardar esse debate, essa entrevista com o advogado Raimundo Filho, que vai estar conosco na próxima segunda-feira para tratar desta temática. E nós queremos aqui trazer a nossa rede de parceiras e a nossa rede de parceiros, as nossas parceiras, a nossa rede de parceiros que está organizada em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. E todas as segundas-feiras nós temos a participação na segunda e em todos os dias da semana da nossa rede de parceiras e da nossa rede de parceiros. Em todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte é possível acompanhar, é possível assistir, é possível interagir e é possível contribuir com as interações no Potiguar Notícias e no podcast da segunda-feira. De modo que nós queremos aqui, neste momento, dar boas-vindas e apresentar a nossa rede de parceiras e a nossa rede de parceiros que conosco constroem e faz chegar até você a boa notícia e a qualidade da informação, que é uma marca, uma das melhores tradições do jornalismo brasileiro e do jornalismo potiguar, aqui iniciado e inspirado pelo nosso saudoso jornalista Pinto Júnior. Então, aos telespectadores e às nossas telespectadoras, a nossa rede de parceiros, que seja bem-vinda. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi.
Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremoz FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Aos internautas e telespectadores, nós queremos aqui agradecer a nossa rede de parceiros aqui apresentada e nós queremos também hoje, aqui abrir o Potiguar Notícia fazendo um registro, né? O Potiguar Notícia, desde a sua criação e o legado do jornalista Pinto Júnior sempre foi de muita elegância, de muito respeito pelas pessoas e de muito respeito pelas instituições, e esse legado de quase 30 anos sempre teve o registro e sempre teve uma maneira respeitosa de se relacionar com as instituições e com as pessoas. E o Potiguar Notícia, aqui no podcast da segunda-feira, nós queremos aqui fazer o registro, né, que ocorreu da última sexta-feira para o sábado, né, o falecimento, né, de Silvio Santos, né, do diretor, presidente, do proprietário do Sistema Brasileiro de Televisão, do SBT. Silvio Santos, um homem de 93 anos de idade. Aqui nós não queremos entrar no mérito que ele tinha essa ou que tinha aquela posição. O registro aqui do podcast da segunda-feira, atendendo às diretrizes do Potiguar Notícia, é o registro de um homem de idade, né, de uma pessoa idosa de 93 anos de idade e que por décadas, né, contribuiu com o sistema de comunicação brasileiro e notadamente com os programas que o sistema brasileiro de comunicação, no caso o SBT, levava ao ar, principalmente nas décadas em que ele teve um papel extremamente importante, não só como proprietário, diretor-geral, mas também como apresentador de vários programas da televisão, a qual ele tinha uma vinculação como apresentador, como empreendedor e como proprietário. Então, o falecimento de Silvio Santos, ele causou uma grande repercussão no Brasil inteiro. Foram notícias veiculadas em todo o Brasil e também teve repercussão mundial. E nós queremos aqui, inclusive, registrar depoimentos, né, como a publicação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ao tomar conhecimento, né, do falecimento de Silvio Santos, né, do proprietário, do empreendedor, do diretor do Sistema Brasileiro de Televisão. O presidente Lula, ele diz o seguinte: a partida de Silvio Santos deixa um vazio na televisão e marca o fim de uma era na comunicação do Brasil. O presidente Lula, ele ocupou suas redes sociais para fazer esse comentário, o comentário de um estadista, o comentário da mais alta autoridade da República. E aqui é preciso dizer, né, um registro humano, uma menção honrosa e uma forma, sobretudo, respeitosa de tratar Silvio Santos, os seus familiares e os seus trabalhadores que conviveram com ele durante décadas, né? Então, estas foram as palavras oficiais do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acerca do falecimento de Silvio Santos, que ocorreu já na madrugada deste último sábado, vítima, né, de complicações decorrentes da H1N1. Né? Então, nós queremos aqui fazer esse registro, dizer que o velório e o sepultamento, conforme amplamente divulgado pela imprensa,
era um pedido, um desejo de Silvio Santos de que o seu sepultamento, o seu velório e o seu consequente sepultamento fosse mais restrito a familiares, né? Até porque há também especulações e há divulgações de que ele preferia um velório e os momentos finais com seus entes queridos com felicidade, né? E é tanto que, atendendo a um pedido de Silvio Santos, segundo publicou a imprensa, a solenidade fúnebre e o seu próprio sepultamento ocorreu atendendo, né, aos ditames e aos ritmos, né, do judaísmo, né? Então, é uma cerimônia de natureza judaica que ocorreu por ocasião do velório e do sepultamento de Silvio Santos. Então, respeitosamente, a diretora superintendente do Potiguar Notícias, né, ela expressa através dos programas e através de sua linha editorial o mais profundo respeito e a mais profunda solidariedade a este homem que, do ponto de vista da sua existência e na sua caminhada do tempo histórico, teve as atitudes que a história vai poder opinar e vai poder comentar no tempo adequado e no tempo correto. Então, o Potiguar Notícias aqui quer expressar o seu mais profundo respeito e sentimento ao falecimento de Silvio Santos, do Sistema Brasileiro de Comunicação. E nós queremos aqui também fazer um registro, né? Na última sexta-feira, o ex-presidente Bolsonaro esteve aqui no estado do Rio Grande do Norte. Esteve aqui cumprindo uma agenda na abertura do processo eleitoral, né? Normal, o ambiente democrático permite que as lideranças e os apoiadores, ou seja, permite exatamente essa movimentação. E o ex-presidente Bolsonaro esteve aqui no estado do Rio Grande do Norte, veio a Natal, veio a Extremóis, veio a Parnamirim, foi a outros municípios do estado, mas nós tivemos aqui um fato, vamos dizer assim, inusitado, né? O fato de que o ex-presidente, nós vamos aqui pedir a nossa técnica para apresentar aqui as imagens, né, aqui do Potiguar Notícia, por ocasião da presença do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, as imagens agora que estão sendo levadas ao ar, as abelhas, elas se sentiram incomodadas com a presença e elas terminaram vendo o seu ambiente natural invadido, as abelhas reagiram e foi um corre-corre muito grande e o resultado é que as abelhas terminaram botando o presidente Bolsonaro e sua comitiva para correr de Macaíba. Literalmente foi isso que aconteceu, né? Então esse é um fato inusitado, né? Nunca na história do Brasil, nunca na história do Rio Grande do Norte ocorreu um fato dessa natureza, né? E as abelhas, elas se manifestaram, né? Promoveram essa reação em Macaíba e o comício e as falas tiveram que ser exatamente interrompidas porque as abelhas se sentiram incomodadas no seu ambiente natural e tiveram uma reação explicada exatamente pelo seu habitat natural, né? Então, nós queremos aqui também fazer esse registro e, ao fim e ao cabo, as abelhas cumpriram seu papel, o ex-presidente cumpriu seu papel também e nós queremos aqui fazer o registro desse fato inusitado na última sexta-feira no município de Macaíba, né? E nós queremos aqui, nesse podcast da segunda-feira, nós temos aqui um comentário, nós temos aqui várias observações importantes, porque no último dia 15, né, portanto, na última quinta-feira, o sistema de registro de candidaturas, né, criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o sistema foi aberto no último dia 5 de agosto e fechado na última quinta-feira, no último dia 15. Ou seja, os partidos
e as federações que fizeram suas convenções, que se prepararam e que continuam a se preparar para a disputa eleitoral de 6 de outubro, onde ocorrerá apenas o primeiro turno, nós tivemos o sistema Candex, como é popularmente conhecido, né, foi fechado na última quinta-feira, né? Então, decorrente dessa finalização do prazo do dia 15, né, nós já tivemos imediatamente no dia 16 o início da campanha eleitoral. As candidaturas todas, né, já com número, já com CNPJ que foram emitidos, as aberturas de contas, as propagandas já oficiais com nome dos candidatos, com número dos candidatos, e esse momento nós vamos aqui registrando, porque até o dia 3 de outubro nós teremos apenas 43 dias de campanha eleitoral, né? Então, de hoje, do dia 19 até a data da eleição, nós vamos ter um prazo aí de 43 dias de campanha eleitoral. E registrando que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, ela vai iniciar-se no próximo dia 30 de agosto, né? Então, as televisões e os rádios, né, por força do calendário eleitoral e da legislação eleitoral vigente, nós vamos ter também a oportunidade, né? Nós vamos ter a oportunidade de acompanhar a propaganda eleitoral dos candidatos e das candidatas, dos partidos e das federações registrados junto à Justiça Eleitoral. E nós, nesse momento do calendário eleitoral, da festa, vamos dizer assim, da democracia brasileira, nós queremos aqui registrar, né, que nos 5.570 municípios do Brasil, nós temos as candidaturas que foram apresentadas para registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, junto aos tribunais regionais eleitorais e junto às zonas eleitorais. E um número é muito importante, por quê? Porque no Brasil inteiro nós tivemos para prefeito a quantidade de 15.434 candidatos a prefeitos registrados, né? E nós tivemos 15.531 candidatos e candidatas a vice-prefeitas registradas. E para vereadores, esse é um número muito significativo. Nós tivemos um total de 424.750 candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras que foi registrado, apresentado no sistema Candex entre a data do dia 5 e do dia 15 de agosto. Ou seja, no Brasil inteiro, nós tivemos o equivalente a 455.715 registros no Candex de candidatas e de candidatas majoritário, prefeito e vice, e proporcionais de vereadores e de vereadoras. Portanto, é um número muito significativo esse que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acolheu, recebeu através do sistema Candex para examinar a legalidade e poder deferir, conforme a legislação eleitoral e partidária em vigor, as candidaturas de prefeito, de vice-prefeita, de vereadores, de vereadoras e também de vices em todo o cenário nacional. Esse é um registro assim importante que nós queremos fazer aqui no podcast da segunda-feira do Potiguar Notícias, porque isso vai criar também um ambiente de muita atuação dos contadores, vai criar um ambiente de muito diálogo, né, com a equipe, os profissionais da área do direito, e nós vamos aqui ter a oportunidade de conversar com o nosso editor, né, o editor de política, né, aqui do Potiguar Notícia, o nosso querido Iago. Nós vamos aqui ter a presença do Dr. Raimundo Filho, vamos aqui convidar uma contadora para participar aqui da mesa, do debate, para a gente discutir
quais são essas implicações após o registro, após o deferimento dessas candidaturas. E no Brasil inteiro, nós temos um outro dado também que é publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral, muitíssimo importante, né? Nós temos um total de eleitores e de eleitoras aptas a votar de 155.912.680 eleitores e eleitoras no Brasil. Ou seja, o eleitorado no Brasil, nas eleições municipais de 2020 para as eleições municipais de 2024, portanto, num período de 4 anos, o eleitorado cresceu 5,4%. Né? O eleitorado de 2024 ele é maior 5,4% do que o eleitorado apto a votar nas eleições de 2020. Né? E nós temos aqui, a partir desse dado, uma informação muito importante, né? Que é exatamente o percentual de homens e o percentual de mulheres. As mulheres, elas são maioria absoluta, né? Elas são 52% do eleitorado brasileiro. As mulheres que são maioria na população, de acordo com o censo demográfico do IBGE, que foi publicado em 18 de junho de 2023, as mulheres continuam sendo maioria no eleitorado brasileiro, com 52%, algo que corresponde em torno de 81 milhões de mulheres aptas a votarem nas eleições de 2024. E nós temos um percentual de 48% de homens, o que corresponde a 74%, a 74 milhões de eleitores no país. E esses dados, eles são importantes porque ele vai revelar, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte, né, está dentro da região Nordeste. E a região Nordeste é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, que corresponde exatamente a 27,80%. Né? Esses 27,80% correspondem a 43 milhões e 302 mil eleitores e eleitoras. Né? E a maior região eleitoral é a região Sudeste, que tem o equivalente a 43%, ou seja, mais de 66 milhões de eleitores. Né? E o Rio Grande do Norte, que está dentro do eleitorado brasileiro. Nesse recorte do Nordeste, nós temos aqui um eleitorado de 2.649.282 eleitores e eleitoras no estado do Rio Grande do Norte. Portanto, nós tivemos aqui, conforme os dados oficiais e os registros do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos um crescimento de 8,2% em relação ao eleitorado passado, ao eleitorado de 2020, né? Ou seja, o que corresponde a 202 mil eleitores a mais para as eleições de 2024. Né? E as mulheres, nós queremos aqui fazer esse destaque, as mulheres também ultrapassam os 52% do eleitorado potiguar. Ou seja, a maioria do eleitorado potiguar é também de mulheres. Eleitorado brasileiro, eleitorado potiguar. E em Parnamirim, nós temos um eleitorado de 260, né? Um eleitorado de 262.264 eleitores, e o eleitorado com mais de 52% é também o eleitorado de mulheres em Parnamirim. Então, nós queremos aqui fazer esse registro, esses números todos aqui. Claro que isso tem uma importância e tem um significado muito grande, mas isso também tem uma cadeia econômica que vai estruturar gráfica, produção de material, a internet, material virtual. Nós vamos ter o trabalho de uma rede de contadores e de contadoras,
de advogados. Então, nós vamos ter em perspectiva muitos desafios e nós vamos ter em perspectiva muita demanda nessa área em função do processo eleitoral e da própria judicialização, que é natural, que vai ocorrer, que já ocorreram em outras eleições e que essa eleição também não será uma eleição diferente. Nós vamos ter um processo de regras e de cumprimento de legalidade, onde a judicialização ela pode se manifestar com muita força em determinadas regiões e em determinados municípios. E, obviamente, que a contadoria, os profissionais da contabilidade também vão ser muito demandados, tendo em vista todo esse sistema de comunicação e de divulgação que nós vamos ter no processo eleitoral. E quero também aqui fazer um registro, né? Fazer um registro importante, né, dessa faixa etária do eleitorado brasileiro, né? O eleitorado brasileiro, ele tem de 16 a 24 anos, é a menor faixa do eleitorado, ou seja, entre 16 e 24 anos, nós temos 20,1%. Nós temos em torno de 20% do eleitorado brasileiro que tem essa idade. A maior faixa de eleitores está entre os eleitores que têm de 25 a 44 anos, né? Portanto, corresponde a quase 63% do eleitorado brasileiro está nessa média de idade entre 25 e 44 anos. De 45 a 69 anos é uma faixa também muito grande, né? Dá 57,8% do eleitorado nessa faixa etária. E de 70 a 100 anos, nós temos o equivalente a 15,2%, ou seja, mais de 15% do eleitorado. Então, nós vamos verificar que a maior faixa por idade do eleitorado brasileiro é exatamente a faixa entre 25 e 44 anos, né? Então, essa é uma média geral, né, com poucas variações nos diversos estados da federação e que também tem uma média mais ou menos aproximada dessa faixa etária também por município, claro, com as variações previsíveis e com as variações possíveis, né? Então, nós vamos aqui, ao conversar com o telespectador, ao conversar com a telespectadora, nós vamos aqui, no próximo podcast, nós vamos aqui trazer aqui um advogado especialista em direito eleitoral, nós vamos aqui trazer uma contadora, né, especialista nessa questão de contabilidade eleitoral, e nós vamos trazer também aqui o nosso jornalista, editor de jornalismo, aqui do Potiguar Notícia, para a gente conversar e fazer um programa específico, direcionado para que a gente possa examinar esses números, para que a gente possa olhar esse cenário. E também nós queremos aqui fazer um outro registro exatamente sobre o município de Parnamirim. Nós queremos aqui fazer um registro sobre o município de Parnamirim, né? Porque é um município importante, é o segundo maior município da região metropolitana de Natal, né? É um município que tem uma população grande, tem um eleitorado grande e tem também uma economia grande no cenário da região metropolitana de Natal, né? Nós somos o segundo maior município da região metropolitana de Natal e somos o terceiro maior município do território potiguar, né? Natal, Mossoró e Parnamirim. E qual é a repercussão disso? Qual é a consequência dessa questão aqui de Parnamirim? Claro que, como os dados que nós mostramos aqui, todo município vai ter uma candidatura. Nós temos apenas 9 municípios no estado do Rio Grande do Norte que vai ter candidatura única para prefeito e vice-prefeito. E no próximo podcast nós vamos analisar isso aqui com o nosso editor de jornalismo, nós vamos conversar que fenômeno é esse,
o que é que repercute, o que é que representa? Você ter 9 municípios do estado do Rio Grande do Norte que tem apenas uma candidatura que vai ser submetida ao sufrágio popular. Então, nós vamos aqui conversar com o nosso editor de jornalismo, vamos ouvir a opinião dele, porque é importante examinar o conjunto desses fatores que contribuem para a disputa eleitoral. E aqui em Parnamirim, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode entrar no tribunal, na página do Tribunal Superior Eleitoral, que é confiável, que é segura, não tem fake news, não tem nenhum tipo de distorção de informação. Lá está tudo publicado de forma muito didática, o acesso, de forma muito organizada, né? É um grau de profissionalismo de publicação de informações extremamente importante do Tribunal Superior Eleitoral, extremamente confiável. Então, você vai lá e vai observar que aqui no município de Parnamirim, nós temos aqui a seguinte situação aqui em Parnamirim. Nós temos aqui o município de Parnamirim e nós temos os outros municípios do estado do Rio Grande do Norte. Tanto você pode consultar os dados referentes ao município de Parnamirim, como você pode consultar as informações referentes aos municípios do estado do Rio Grande do Norte e, em particular, aqui sobre Parnamirim. E nesse recorte dos dados do Tribunal Superior Eleitoral, você vai verificar que tem 385 candidatos a prefeitos e prefeitas inscritos, né, esperando, a maioria deles esperando o deferimento da Justiça Eleitoral. Ou seja, quando você abre lá a página que você vai verificar a candidatura, você vai observar que a maioria ainda está assim em julgamento. O que é que quer dizer isso? Os técnicos e o Poder Judiciário Eleitoral estão examinando se atende às regras da Justiça Eleitoral e partidária para poder aquele pedido de candidatura ser deferido. E nós temos também, aqui no Rio Grande do Norte, 386 candidaturas de vice-prefeito e de vice-prefeitas, né? Num total de 6.846 candidatos a vereadores e vereadoras que pediram registro junto à Justiça Eleitoral. Ou seja, nós temos praticamente 7.500 candidaturas de prefeito, de vice-prefeito e vereadores em exame, em análise, aqui no estado do Rio Grande do Norte para fins de apreciação e de deferimento em conformidade com a legislação eleitoral e partidária em vigor. Então, nós queremos aqui dizer, né, aos telespectadores do Potiguar Notícia, do podcast da segunda-feira, que o nosso editor de jornalismo, a nossa editoria de jornalismo e o Potiguar Notícia está atento, está acompanhando, está buscando as melhores informações para fornecer as melhores notícias para os telespectadores e para os internautas que nos acompanham aqui nessa programação do Potiguar Notícia. E sobre Parnamirim, eu quero aqui trazer um outro detalhe, uma outra notícia muito importante, né? Parnamirim, se você for verificar, a página do Tribunal Superior Eleitoral, o estado do Rio Grande do Norte, você entra na página do TSE, vai lá, clica, o CAND 2024, clica, abre por regiões, na região Nordeste, você vai clicar e você vai abrir o Rio Grande do Norte. E você vai selecionar o município, e quando seleciona o município, você vai colocar em Parnamirim, que tem prefeito, vice-prefeito e também vereadoras e vereadores. E você vai poder analisar detalhadamente aqui. Quando você abre o sistema, hoje, antes de vir aqui para o podcast, eu abri o sistema e verifiquei que todas as candidaturas colocadas, solicitadas para apreciação do Poder Judiciário Eleitoral, elas estão ainda em análise, ou seja, até às 7 horas da manhã, quando eu acessei o sistema, não havia deferimento de nenhuma delas ainda. Estava lá
em julgamento, né, até às 7 horas da manhã. Né? E nós temos aqui 5 pedidos de registro de candidaturas aqui no município de Parnamirim, 5 pedidos de candidaturas majoritárias aqui no município de Parnamirim. Nós temos aqui a solicitação do registro de candidatura da Federação Brasil da Esperança, né, que é composta pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV, né? Essa Federação Brasil da Esperança, ela fez o pedido de registro da candidatura do professor Heron como prefeito e da professora Mônica Cavalcante como vice-prefeita. Então, você abre o sistema e você vai verificar lá no sistema. E você tem também um outro pedido de candidatura, né? Que é a coligação do PL, do Democracia Cristã, do PV, do POD, do PSDB e do Republicano. Desses 6 partidos que têm como candidato a pedido de registro o candidato Salatiel de Souza e o vice, o Homero Greck. Então, quando você abre o sistema, você vai verificar já esses 2 pedidos de registro, do professor Heron, a vice, a professora Mônica, de Salatiel de Souza, prefeito, e de Homero, vice-prefeito. E você tem um outro pedido de registro, que é o do Solidariedade, o do MDB, o do União Brasil e do PSD, que é liderado, encabeçado pela professora Nilda, candidata a prefeita, e por Cátia Pires, candidata a vice-prefeita. Então, você já tem aí as 3 primeiras pedidos de registro de candidaturas que nós estamos aqui dizendo, uma informação oficial que está no site do TRE. E você tem também o pedido de registro de Marciano Júnior, do Avante, e de Dolvin, como candidato a vice-prefeito na coligação do Marciano Júnior. Né? E você tem, por fim, aqui o pedido de registro da candidatura do Partido Novo, que tem como candidato a prefeito o Daniel Risse e o candidato a vice-prefeito, o Samuel Guerra. Então, nós temos aqui, de acordo com as publicações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos aqui o pedido de registro que está lá no sistema CAND, ou seja, no CANDEF 2024 do TSE, 5 pedidos de registro de candidaturas majoritárias para a disputa da Prefeitura Municipal de Parnamirim. Nós temos aqui o professor Heron, com a candidata a vice-prefeita Mônica. Nós temos aqui Salatiel de Souza, candidato a prefeito, com o nome de Homero Greck, candidato a vice-prefeito. Nós temos o nome da professora Nilda como candidata a prefeita e o nome de Cátia Pires como candidata a vice-prefeita, o nome de Marciano Júnior como candidato a prefeito e do Dolvin como candidato a vice-prefeito, e nós temos o nome do Daniel Risse com candidato a prefeito, com o vice, o Samuel. Então, essas 5 candidaturas que foram pedido o registro estão sendo examinadas para fins de apreciação legal, para serem ou não deferidas de acordo com a Justiça Eleitoral. Então, esse é um fato que nós gostaríamos aqui de registrar e também trazer uma outra informação. Essa é uma informação também importante. O Potiguar Notícias, com todo zelo pelas regras democráticas, com todo respeito à Justiça Eleitoral, nós fazemos um podcast hoje bastante informativo, bastante educativo, no sentido de dizer que o cidadão, a cidadã, o eleitor, a eleitora, toda a população, é muito importante que ela tenha acesso às informações, que ela tome conhecimento, que ela busque saber quem são os candidatos a prefeito, quais são as composições, quem são os candidatos a vereadores, quem são as candidatas a vice-prefeita, quem são as candidatas a vereadoras. Tudo isso faz parte
das regras democráticas em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e com toda a legislação ordinária que trata o processo eleitoral do calendário estabelecido para 2024. Então, é exatamente com esse espírito, comprometido com a qualidade da boa informação, que o Potiguar Notícia traz essas informações, esse nível de detalhe para você. E por que isso é importante? Isso é importante porque o que está sendo discutido não é qualquer coisa, não é algo menor. O que está ocorrendo no Brasil é um processo democrático, é um processo legítimo, é um processo transparente, é um processo de disputa dos 5.570 municípios do Brasil, nos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, onde a população, ela, pela Constituição Federal, ela tem o direito de votar, ela tem o direito de escolher, de acordo com o seu convencimento, de acordo com o seu juízo de valor, quem ele acha que deve ser a prefeita, o prefeito, a vice-prefeita, o vice-prefeito, a vereadora e o vereador. E a democracia, ela é muito importante. Por quê? Porque, diferente da democracia, só tem o arbítrio, só tem o autoritarismo. Diferente da democracia, vem o quê? Os regimes de golpes, né? De opressão, de tortura, de cerceamento de liberdade. E nós queremos aqui, nessa linha editorial, séria, qualificada, historicamente desenhada no sistema de comunicação do Potiguar Notícia, nós queremos aqui dizer que nós, no Potiguar Notícia, cumprimos o papel social da qualidade da informação e, para além disso, nós aqui temos o dever, nós aqui temos a obrigação de honrar e de respeitar o legado daquele que foi um dos melhores e maiores e mais comprometidos jornalistas em território potiguar, que é o nosso querido e saudoso jornalista Pinto Júnior. Então, nós, ao fazermos esse conjunto de informações aqui, o fazemos no espírito da defesa da democracia, da transparência e da responsabilidade social. É claro que cada um tem o direito de escolher o seu partido, é legítimo. A Constituição Federal, ela assegura que o cidadão, que a cidadã tem o direito de escolher o seu partido, de defender as suas opiniões. A Constituição Federal, ela estabelece as condições do voto livre. Então, o cidadão, ele precisa se sentir em liberdade. Ele não pode ser coagido. O cidadão não pode ser levado a depositar o seu voto em troca disso ou em favor daquilo. Ou seja, a democracia é a experiência que nós temos de melhor na história da República Brasileira. As ditaduras, o autoritarismo, né? A violência que se estimula por vezes, nada disso contribui para a democracia. Nada disso fortalece o espírito cidadão, colaborativo, educado, respeitoso. E nós queremos dizer com toda a evidência e com toda clareza que o Tribunal Superior Eleitoral é um órgão extremamente importante, reconhecido no Brasil, claro que foi objeto de ataques, tentou-se desmoralizar o Tribunal Superior Eleitoral, tentou-se desmoralizar a justiça eleitoral de todas as formas. Você começa a votar de manhãzinha, encerra às 17 horas, começa de 8 da manhã, encerra às 17 horas, o voto é às 19 horas, todo mundo já sabe o resultado das eleições. Transparente, publicidade. Não é? Então, nós temos que nos precaver, nós temos que nos prevenir contra as mentiras, contra as fraudes, contra as fake news. E aqui é preciso dizer com muita tranquilidade: quem assim procede não defende a democracia. Quem divulga fake news,
quem estimula fraude, não defende a democracia. Quer criar um ambiente de muita confusão, de muito problema, para estabelecer o quê? O regime autoritário da força, da brutalidade, da prisão, da opressão, da perseguição e da tortura. E o Brasil já teve essa experiência com ditaduras. O Brasil já sofreu muito com essa experiência violenta do que eu posso tudo, de que eu resolvo tudo, eu mato e arrebento, como se dizia. Isso nós não podemos admitir. E o Tribunal Superior Eleitoral, nós queremos aqui dizer, merece todo o apoio, todo o reconhecimento, e os ministros que compõem a Corte do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais e das zonas eleitorais, todas essas autoridades, os ministros das Cortes Superiores e os magistrados que estão nas zonas eleitorais, todos eles, por força da Constituição Federal, das leis e da civilidade, com os seus servidores e com os seus colaboradores, todos eles merecem o respeito da sociedade, merecem o tratamento digno e merecem serem considerados como trabalhadores de alto padrão, de alta qualidade, para manter o que é mais importante, que é o quê? A democracia em vigência no país. Então, nós queremos aqui, nesse programa de hoje, dizer que nós vamos, após o encerramento do registro de candidaturas no sistema Candex no dia 15 de agosto, próximo passado, nós queremos aqui trazer para o internauta, trazer para o telespectador que nós precisamos ter muito zelo, nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter muito respeito com a democracia, porque é na democracia que apresenta as ideias, que debate os projetos, que discute as iniciativas e, ao fim e ao cabo, nas condições em que a vida acontece, o povo é chamado a participar e é chamado a decidir através de sua consciência e de depositar o seu voto livre e consciente em quem achar que melhor lhe representa, em quem melhor pode ajudar a sua Câmara Municipal de Vereadores e a Prefeitura do seu município. Então, nós queremos, inclusive, aqui destacar também, que o município de Parnamirim tem 5 candidaturas inscritas no Sistema Nacional, conforme você pode consultar e lá verificar, são 5 apenas, não é 4 e nem é 6, são 5 candidaturas que lá estão colocadas, e nós temos um total, conforme a publicação oficial do Tribunal Superior Eleitoral, quando você abrir lá, você vai ver Rio Grande do Norte, seleciona Parnamirim, seleciona prefeito, você vai ver 5 pedidos de registro, conforme eu já mencionei aqui. E quando você clicar lá para vereador, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que tem aqui em Parnamirim 282 pedidos de registro de candidaturas à Câmara Municipal de Vereadores e de Vereadoras em Parnamirim. E você vai ter aqui um total aqui, de 5 candidatos a prefeito, 5 candidatas e candidatos a vice-prefeito e 282 candidaturas de vereadores e de vereadores aguardando a apreciação e o diferimento pela Justiça Eleitoral. Então, nós queremos aqui fazer esse registro, trazer uma outra informação em primeira mão aqui para o Potiguar Notícias, para o podcast da segunda-feira, que é exatamente o quê? Nós temos aqui, conforme os registros que estão publicados nas atas, que qualquer cidadão pode acessar a ata do partido ou da federação, é só ir lá, olha e confere. Aqui em Parnamirim tem 16 partidos políticos que apresentaram candidaturas de vereadores e de vereadoras aqui no município. Claro que tem mais tantos e quantos partidos aqui no município, mas que apresentaram candidaturas de vereadores e de vereadoras
nós temos um total aqui de 16 partidos que apresentaram candidaturas de vereadoras e de vereadores para a disputa das 22 vagas na Câmara Municipal de Vereadores de Parnamirim. Então, nós queremos aqui fazer esse registro, queremos aqui anunciar que na próxima segunda-feira nós vamos aqui ter uma mesa redonda, nós vamos aqui ter uma mesa de diálogo extremamente qualificada e muito plural. Aqui nós vamos ter um advogado especialista em direito eleitoral, que vai aqui estar na mesa conversar conosco. Nós vamos aqui trazer uma contadora aqui para a mesa para conversar sobre essa importância da contabilidade eleitoral, né? Porque não adianta você se eleger, ter os votos, não prestar conta. Aí a lei diz que você não pode ser diplomado e, não sendo diplomado, você não pode tomar posse. Então, nós vamos discutir essa importância aqui. E vamos estar aqui na bancada também com o nosso jornalista editor do Potiguar Notícia. O nosso Iago vai estar aqui na bancada e nós vamos aqui conversar a partir de todos esses dados e de outras observações que possam ser feitas para discutir o processo eleitoral. Então, o Potiguar Notícia e o podcast da segunda-feira vai dando toda a atenção, a partir da linha editorial do Potiguar Notícia, acerca das eleições de 2024, o calendário eleitoral. E você que nos escuta, você que nos acompanha, você que interage conosco, é muito importante que você acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral. Você vá lá, olha lá o currículo dos candidatos, das candidatas, olhe lá as certidões do Poder Judiciário de cada candidato a vereador, de cada candidato a vereadora, de cada candidato a prefeito, de cada candidato a vice-prefeita. Ou seja, tudo é muito transparente. Uma coisa que não pode se dizer é que as informações do processo eleitoral são escondidas, são amofambadas, só fulano ou só cicrano pode saber. Não. Qualquer cidadão pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral e vai lá e pode olhar os bens dos candidatos, o que é que ele tem de bens, qual é o que é que ele tem, ou seja, qual é a profissão que exerce, se já participa de mandato de prefeito, de vice-prefeito ou de vereador. Ou seja, tem todas as informações que você pode acessar. Tem a idade, tem a formação, ou seja, são muitas informações que a cidadania pode acessar e pode ter informação. Legal? Então, nós vamos aqui, encerrando esse comentário, essa parte muito didática que nós decidimos fazer hoje aqui, exatamente para que o telespectador e a telespectadora do Potiguar Notícia, ela possa ter certeza da isenção da qualidade da notícia e da informação veiculada pelo Potiguar Notícia através dos seus canais de comunicação. E nós vamos aqui falar sobre um empreendimento também muito importante. Nós tivemos a semana passada aqui com o idealizador, com o organizador, o Wilson Martinez, da Multifeira Brasil, Mostra Brasil. E lá a nossa reportagem esteve, visitou, conversou, ouviu, participou e pôde compreender ao vivo a dimensão do que representa a economia, do que representa espaço de negócio e de empreendedorismo na feira, a Multifeira Brasil, Mostra Brasil. Então, nós queremos aqui encerrar essa edição de hoje com mais uma notícia boa, com mais uma notícia qualificada, com mais uma notícia que agrega valor à comunicação de qualidade levada ao ar pelo Potiguar Notícias e pelo podcast da segunda-feira. Vamos aqui às informações da Multifeira Brasil, Mostra Brasil, com o nosso talentoso jornalista Iago. Começou nesta sexta-feira, 16, a 29ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil. Reunindo cerca de 250 empresas no Centro de Convenções de Natal, o evento tem mais de 8.000 produtos expostos ao público. O empresário Edinaldo Araújo, da Biscoitos Caseiros Caicó, um dos expositores da Multifeira Brasil Mostra Brasil,
falou com a equipe do Potiguar Notícias sobre a importância de ter sua marca presente no evento. A Brasil Mostra Brasil, cara, um evento já renomado, né? Era um evento que abrangia outras capitais, hoje se resume a Natal e João Pessoa, talvez por ter, né, mais ênfase assim para as duas capitais, que já é um evento esperado em Natal, né? A Brasil Mostra Brasil, como ela também é muito forte em João Pessoa, e aí não tem que estar por aqui, que é para representar a nossa marca e prestigiar um evento na nossa capital também, né? Dono da Barraca do Mel, Emanuel Cleito, que participa pela 4ª vez da Multifeira Brasil Mostra Brasil, contou sobre o processo de fabricação do hidromel, uma das bebidas mais antigas do mundo. Hidromel é uma bebida alcoólica, a mais antiga que se tem registro no mundo. Ela é mais antiga até que o vinho. É uma fermentação apenas de mel, levedura e água. O álcool é do próprio mel, ele fica com 9% apenas de álcool, e produzido aqui no nosso estado. Um dos destaques desta edição, o Salão Imobiliário reúne diversos empreendimentos e oportunidades de negócios. Jari Dantas, um dos expositores do salão, falou sobre a importância do evento para o setor. Isso aqui é um evento gigante que valoriza o mercado imobiliário. É uma visão inovadora de seu Wilson de fazer numa feira, multifeira, um evento imobiliário. É importantíssimo para nós, do mercado, termos um evento desse porte. Idealizador e diretor da Multifeira Brasil Mostra Brasil, Wilson Martinez fala sobre as oportunidades de negócios geradas pelo evento. Um evento desse porte, ele é um evento comercial, então o turismo de negócios é importante porque gera emprego e renda temporária. Porém, independente do turismo de negócios, também vai gerar turismo de lazer, porque muitos empresários que vêm para cá nesse período retornam com suas famílias para poder curtir as praias do Rio Grande do Norte. Então, a Brasil Mostra Brasil, ela, quando é lançada este ano, o próximo ano, já começa também a divulgar o trade de todo o Rio Grande do Norte, porque muita gente vem para cá por conta das divulgações que a gente faz no Brasil inteiro. A Multifeira Brasil Mostra Brasil deverá receber até o próximo domingo, 25, mais de 80 mil visitantes. Durante esta semana, o Potiguar Notícias estará sorteando ingressos para o evento. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.